Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Eu sou o Fábio, você que não me conhece. Há mais de 20 anos eu tenho estudado a Bíblia aí, e com muita paixão, muito amor pela palavra de Deus. E nós temos aqui compartilhado muito do que nós temos aprendido com você também aqui, tá bom? Que bom tê-los de volta. Grande alegria aí, nós temos bastante ouvintes ao redor do Brasil e do mundo. Isso, uma comunidade que cresce a cada dia, isso é fantástico. Hoje nós vamos ver Lucas, capítulo 9, essa é a quarta temporada, onde nós estamos vendo episódio por episódio, capítulo por capítulo do Evangelho segundo Lucas, o médico amado. Hoje episódio número 296, estamos chegando à próxima marca de 300 episódios, mais de um ano aqui, colaborando com você que tem esse interesse também de aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá? Hoje nós vamos ver as lições nesse primeiro episódio, serão 4 episódios desse capítulo 9, nós vamos ver algumas lições dessa primeira comissão que Jesus enviou, esses discípulos ali, muitos detalhes interessantes e importantíssimos que você não pode perder. Se você gosta desse podcast, fale, divulgue, convida mais gente, escute os outros episódios, tem muita coisa legal também para você aprender. Nós temos o Evangelho de João, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, tem tudo aí disponível para você, a um toque do dedo aí no seu celular, sem nenhum custo para você, tá bom? Então vamos lá. Nós podemos ficar surpresos que o nosso Senhor Jesus ele tem enviado os 12 para pregar o reino de Deus, nós vemos aí no versículo 2, em um momento em que eles ainda tinham uma ideia tão imperfeita de como eles tinham do caráter desse reino de Deus. Os seus pontos de vista eram muito elementares, eles ainda tinham que aprender sobre isso, sobre fatos e verdades que nos parecem de primeira importância. Mas ainda assim, ele os enviou, havia algo de valor substancial que eles poderiam ensinar. Eles estavam, todos eles naquela época, genuinamente ligados ao Divino Mestre. Se esperarmos até saber tudo o que seria bom saber, antes de começarmos a fazer algo para Deus, um ministério, nós estaremos adiando o tempo até que a nossa chance possa se esgotar. Nós devemos começar cedo a obra de utilidade, mesmo quando há muito a aprender. Adquiriremos conhecimento, tato, sabedoria, poder, à medida que avançamos em nosso caminho de serviço. O único requisito é que sejamos totalmente sinceros e façamos tudo o que fazemos com o coração verdadeiro e fiel. Os rabinos eles foram recebidos com hospitalidade e assim devem ser esses discípulos. Eles também deveriam aceitar a hospitalidade como ela veio e não escolher as grandes e pretensiosas casas que poderiam ser abertas a eles. Em caso de rejeição, eles deveriam simplesmente simbolizar a sua separação, sacudindo a poeira de seus pés contra eles. É isso que Jesus ensinou. A sua carreira de pregação e de misericórdia, ela continuou em todas as cidades da Galileia. O evangelho que eles trouxeram aos homens era de confiança no Salvador que veio e de devoção a ele. Era um evangelho de trabalho inspirado por aquela fé que opera através do amor. A missão dos 12, ela provou-se suficientemente influente para atrair até a atenção de Herodes, o rei ali dos judeus. E isso o levou a considerar seu pecado e perigo em assassinar o Batista.
Os milagres dos quais ele ouviu, no entanto, foram misericordiosos e não irados. E assim, embora estivesse perplexo com o Salvador, estava curioso para vê-lo. Muito provavelmente, ele pensou que colocaria Jesus debaixo do seu poder, como havia feito com João. Mas as ideias de João sobre o reino e sua vinda eram essencialmente diferentes das de Jesus. E por isso Herodes é deixado em isolamento. Sua curiosidade e desejo de ver Jesus são igualmente insatisfeitos naquele momento. Os discípulos de Jesus, eles provavelmente garantiram alguma comunhão com Deus antes da invasão popular. Pois o nosso Senhor, ele antecipou amigos e inimigos e realizou seu belo plano, apesar da interrupção. Assim, quando o povo se aglomerava ao seu redor, ele podia recebê-los com o espírito sereno e dar-lhes o conselho e a cura de que necessitavam. Foi a mesma política que os discípulos seguiram por suas orientações que ele aqui segue. Milagre é usado para curar e tornar útil, mas não para tornar a vida mais fácil para os homens. Ele tornou a multidão esperançosa por meio de sua pregação e saudável por meio de seu poder milagroso. Dos versículos 12 ao 17, nós vemos a multiplicação de pães. Esse milagre é narrado por todos os evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. O envio da multidão é instado pelos discípulos. Eles têm a cura e não devem esperar mais. Quanto à hospitalidade, os 5.000 deveriam ter entretido Jesus e os discípulos em vez de serem entretidos por eles. Mas o nosso Senhor iria além de suas limitações anteriores e se tornaria um anfitrião em vez do hóspede dos homens. Afinal, ele é realmente o anfitrião dos homens. E todos nós nos sentamos à sua mesa. Embora ele condescenda em ser o nosso convidado e receber o que fornecemos, por isso ele mostra, por esse milagre, como todos os homens realmente dependem de sua generosidade e são alimentados de sua mão. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes não pode ser atribuída a nenhuma lei natural e só poderia ter sido milagrosa. Não foi quantitativamente um milagre tão grande quanto alimentar os israelitas com o maná por 40 anos. No entanto, foi um milagre suficiente para mostrar que o sustentador do mundo estava entre eles. Dele eles deveriam depender e se alimentar pela fé. Sempre seriam fortalecidos. Era ao mesmo tempo suficientemente moderado em seu tamanho e duração para mostrar que ele não ia manter os preguiçosos em ociosidade, oferecendo-lhes um banquete gratuito todos os dias. Não. Eles são enviados por ele naquela mesma noite para que não possam passar pela cerimônia egoísta de fazer dele um rei. Ele não queria ser um rei sobre ociosos, sobre homens que gostariam de comer sem trabalhar, e assim ele derrotou os seus planos mundanos. O nosso Senhor, ele tinha muito pouco a ver com os reis e governantes da terra, mas eles ocasionalmente cruzavam seu caminho. E nessas ocasiões ele se portava como deveríamos esperar. Ele que estava tão abaixo e ainda muito acima de todos eles. Herodes ficou perplexo com tudo que ouviu a respeito de Cristo. As suas próprias obras maravilhosas e aquelas que ele comissionou e capacitou seus apóstolos a realizar causaram uma impressão que entrou e perturbou o palácio. Nós temos razões para pensar que no caso de Herodes, a fama de Jesus trouxe não apenas uma perplexidade mental, mas também perturbação. Ele não conseguia entender quem poderia ser esse novo e grande profeta, e consultou a sua corte a respeito dele.
mas era a sua própria apreensão, senão a sua convicção que o homem que ele havia mandado matar com tanta culpa ressuscitara dos mortos, João Batista. O seu julgamento cuidadoso, treinado, lhe disse que ele não tinha mais nada a temer daquele fiel porta-voz do Senhor. Então começou a surgir essa ideia, será que João Batista ressuscitou dos mortos? Mas é muito fácil tirar uma vida humana, mas é muito difícil fugir da responsabilidade por uma morte humana. A vinda de Cristo a nós causou e causará uma grande quantidade de perplexidade intelectual. O mundo há muitos séculos vem perguntando quem ele é, qual é o relato verdadeiro e completo a respeito dele. E nessa perplexidade mental não há nada a lamentar, não há assunto melhor no qual a inteligência humana possa ser empregada. A vinda de Cristo ao homem, ela ocasionou muitos problemas de alma. As verdades que ele ensinou, a vida que ele viveu, as reivindicações que ele faz sobre nós, tudo isso agitou a consciência humana em suas profundezas. Eles despertaram um senso de pecado e desamparo. Lançou uma luz sobre o passado culpado e o futuro perigoso. Suscitou muito autocondenação, autocensura. É bom que eu tenha feito, é justo que eu faço. Ele desejava vê-lo. Herodes desejava ver Jesus. Talvez para acalmar sua curiosidade, talvez para aplacar os seus temores, talvez por esses dois motivos. Certamente não na esperança de ouvir a verdade celestial, de ouvir aquela sabedoria divina que o capacitaria a ser um homem melhor e viver uma vida mais nobre do que ele vivia. Seu motivo sendo baixo, provou, como poderíamos esperar, que quando ele o viu, a entrevista não lhe deu gratificação, mas apenas aumentou a sua culpa. No versículo 11 desse capítulo 9, você pode ler lá esse capítulo 9 com calma, em oração, em silêncio. Você vai ver uma referência à mão curadora de Cristo, ao seu toque. Ele curou os que precisavam de cura. E quem são aqueles a quem essas palavras não se aplicam? Em um mundo tão doente como o nosso, não há nada de que tenhamos mais necessidade do que um toque curador de Jesus. Todo ouvido humano deseja ouvir aquelas palavras graciosas. Eu sou o Senhor que te sara. Todo coração humano tem ocasião de suplicar, cura-me, ó Senhor, e serei curado. Cada alma está sempre precisando do grande médico. E todos nós temos motivos para agradecer o Senhor de nossas vidas, que Ele nos cura tão prontamente e com tanta frequência. Ele nos cura de duas maneiras, conferindo-nos uma natureza com poderes de recuperação, de modo que sem qualquer ajuda médica a ferida possa ser curada, o órgão recupere o seu poder e cumpra suas funções. Segundo lugar, para nos dar ervas medicinais, remédios, que nossa ciência descobre, aplica, cuja natureza é curar e restaurar. Em ambos os casos, é o Senhor do nosso corpo e da natureza que trabalha para o nosso benefício. É possível que não saibamos nada sobre doenças graves, mas todos sabemos o que significa tristeza. O problema é um visitante que bate em todas as portas, que encontra seu caminho para cada coração humano. Pode ser algum mal que se aproxima gradualmente, que finalmente culmina em desastre. Ou pode ser algum golpe repentino que machuca gravemente e parte o coração. Pode ser a perda, a ansiedade grave e opressiva, o lamentável fracasso, o luto doloroso e triste. Quão preciosa então, além de todo o preço, é a cura do divino. Nessas horas sombrias, o nosso divino Senhor vem até nós com uma mão ministradora. Ele impele todos aqueles que nos são queridos a conceder-nos o seu amor mais terno e sustentador. E a bondade humana também é uma coisa muito curativa.
Ele nos concede a sua mais graciosa simpatia. Ele é tocado com o sentimento de nossa enfermidade. Sabemos e sentimos que Ele está conosco, cuidando de nós, afligido em nossa aflição. E a simpatia do nosso Senhor é um bálsamo precioso para o nosso espírito ferido. Ele vem a nós no ofício e na pessoa do Consolador Divino, acalmando e curando diretamente nossos corações dilacerados e perturbados. E se nós formos a Ele com o espírito de humildade, de fé, de consagração, nós receberemos poder de seu toque gracioso. Se levantaremos renovados ao se levantar do leito de mornidão espiritual, indiferença para andar, correr no caminho de seus mandamentos, para subir às alturas de uma comunhão íntima e santa com Deus, uma nota mais profunda de alegria soará do fundo de nossos corações. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque me levaste e não permitiste que os meus adversários se regozijassem sobre mim. Então é isso. Venha a Ele com o coração aberto em oração. Se lança aos pés de Cristo. As mãos curadoras do Divino estão estendidas e não se encolherão em nenhum momento. A gente se vê em breve no próximo episódio, onde a gente vai ver muito mais coisa legal desses ensinamentos edificantes de Jesus e colocar em prática para desfrutarmos de uma vida abundante que Ele nos prometeu. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.